Bruno Vinícius, dessa vez para resolver uma questão de porcentagem, uma questão de cálculos percentuais, uma questão bem clássica também. Vamos ver o que a questão está falando aí para a gente. A questão ela diz o seguinte: uma dívida foi contraída a juros compostos e a uma taxa anual fixa. Ao final de 2 anos, verificou-se que os juros correspondiam a 224% do valor inicial da dívida. Qual foi a taxa anual de juros dessa dívida? Bom, é uma questão que trabalha cálculos percentuais, mas é uma questão que também trabalha a ideia de juros composto. O juros sobre juro. Se tiver dúvida a respeito da diferença de juros simples para o juro composto, dá uma pesquisadinha lá na aula de diferença entre juros simples e juros compostos e de fator de aumento e de desconto, que também nós vamos usar aqui agora. Bom, mas vamos para os dados da questão. A questão ela diz o seguinte: existe uma taxa anual fixa, que é justamente o que o exercício deseja saber. Eu não sei de quanto é essa taxa. Só que falou que os juros que aconteceram, os juros que renderam aí durante esses 2 anos, correspondem a 224% da dívida. Só que aí tem um outro problemão, que a gente também não sabe qual é o valor da dívida. E é daí que eu vou partir. Cara, já vou avisando para vocês, e aí é dica, não é regra. Tem uma ideia muito boa. Quando a questão está pedindo aí um percentual, um valor percentual, não tem problema você assumir um valor inicial. Aqui, se você quiser trabalhar com 100, pode. Ah, professor, se eu trabalhar com 100, então 224% da dívida vai ser R$224? Sim. Normalmente as pessoas têm mais tranquilidade para trabalhar numericamente. Então eu vou trabalhar com uma letra, mas entendam que essa letra ela não vai fazer diferença nenhuma. Vocês vão ver que ela vai se cancelar em algum momento. Vou falar que a dívida que a pessoa tem é D. Mas eu sei que essa dívida vai render juros correspondentes a 224% de D num período de 2 anos. Bom, só que nesse período de 2 anos incidiu sobre ele uma taxa fixa. E eu vou considerar essa taxa, ou o fator de aumento relativo a essa taxa, de X. Como eu falei, se tiver dúvida como trabalhar com esse fator de aumento, dá uma voltadinha lá na aula e vê como é que funciona. Vamos pensar o seguinte: os juros foram de 224% da dívida inicial. Mas como que se calcula esses juros? Esses juros eles podem ser calculados, como a dívida final menos a dívida inicial, que é justamente o D. Na verdade é o seguinte: após esses 2 anos vai haver uma nova dívida. Eu tinha uma dívida atual, que é o que eu chamei de D. Se eu fizer a diferença entre essa dívida final e a dívida inicial, o que eu tenho nessa diferença é o quanto aumentou. E o quanto aumentou é justamente o que a gente chamou aqui dos juros. Bom, legal. A gente já sabe que os juros relativos aí são de 224% de D. Isso vai ser igual à dívida final. Mas o que é a dívida final? A dívida final vai ser a dívida inicial, só que como se passaram 2 anos, eu vou ter que incidir esse fator de aumento 2 vezes. Para quem não lembra, refrescar a memória, usar o fator de aumento é multiplicar aquilo que você tem pelo fator. Vou até colocar aqui de vermelhinho para diferenciar para vocês. Mas eu faria isso vezes x se fosse relativo a 1 ano. Só que é relativo a 2 anos. Então eu vou multiplicar mais uma vez por x. Para cada ano que se passar, e é essa a ideia do fator de aumento, ou para cada unidade de tempo que se passar, eu multiplico uma vez pelo fator de aumento. Menos a dívida inicial, que é o que eu chamei de D. Reparem que tem D em todos os termos. Por isso eu disse que não faz diferença você atribuir um valor inicial. Quando a gente colocar em evidência esse D, essa dívida inicial, ela vai acabar se cortando. Bom, 224% de D, aqui eu vou colocar um D em evidência. Se eu coloco um D em evidência, o que fica é x², que é x vezes x,
menos 1, que é o que sobrou do lado de cá. Reparem, mais uma vez, frisando que o D ele pode ser simplificado em ambos os lados da igualdade. O que ficou para a gente foi x² menos 1 igual a 224 sobre 100. E aí é só manipulação para achar quem é esse x. O menos 1 eu estou jogando para o outro lado da igualdade. Então eu vou ficar com 224 sobre 100 mais 1. Ajeitando mais ainda essa expressão, ou tirando o mínimo do lado de cá, eu vou ficar com x² igual a, tirando o mínimo, que é 100, 224 mais 100. X² igual a 324 sobre 100. E é esse momento que você fica muito feliz. Porque todos os dois números, tanto 324 quanto 100, eles têm raiz quadrada exata. O 324, a raiz quadrada dele é 18. O 100, a raiz quadrada dele é 10. Ou seja, esse x que eu estou procurando, que é o fator de aumento relativo aos juros correspondentes, é igual a 1,8. O x é 1,8. Recordando lá de fator de aumento, se eu multiplico um número por 1,8, significa que eu aumentei esse número, porque o fator é maior do que 1. Mas aumentei em quanto? Enquanto está passando do 1. Mas o que passou do 1 é 0,8. E 0,8 é a mesma coisa que 80%. Então, a taxa anual fixa, ela é de 80%. Justamente relativo a esse fator de aumento 1,8. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês a questão. É mais uma questão de porcentagem, mais uma questão também trabalhando a ideia de juros composto, que é o juros sobre juros. Se tiver dúvida, dá uma voltadinha lá na aula de fator de aumento e de fator de desconto para entender a aplicação desse fator. Mais ainda, dá uma voltada na diferenciação de juros simples e juros compostos. Beleza? Beijão para vocês e até a próxima, se Deus quiser.